Olá a todos, bem-vindos a essa nossa aula. Iremos abordar a análise de velocidades. Iremos iniciar o capítulo fazendo algumas definições sobre velocidades. Acompanhe a nossa aula então. Uma vez que a análise de posição tenha sido feita em um mecanismo 4 barras, a próxima etapa é determinar as velocidades de todos os pontos. Precisamos saber a velocidade para, por exemplo, calcular a energia cinética armazenada através da fórmula, por exemplo, mv²/2, e também determinar as acelerações das peças, as quais são necessárias para o cálculo das forças dinâmicas. Há vários métodos que permitem calcular a velocidade. Tá? Por exemplo, existem os métodos gráficos, que são usados para a investigação de soluções analíticas mais precisas posteriormente, certo? Existe o método do centro instantâneo de rotação, que pode esclarecer o comportamento das velocidades do mecanismo sem muito esforço, né? E também existem os métodos analíticos, que trabalham com análise de velocidades vetorial, e é a abordagem mais importante quando a gente deseja resolver os problemas através de métodos computacionais. Com esses métodos, podemos julgar alguns índices de desempenho para avaliar nossos projetos que envolvem mecanismos. O cálculo da posição e, consequentemente, da velocidade e aceleração das peças pode ser realizado por meio gráfico, realizado então para diversas fases do mecanismo, analisando, por exemplo, deslocamentos da peça motora a cada 1 grau para as 360 posições de interesse, por exemplo. Tá? E o método analítico, que, derivando as equações gerais do movimento em qualquer posição, diferenciando para a velocidade e a aceleração, resolvendo então esse conjunto de expressões analíticas para nossas 360 posições. Tá? Podemos então determinar todas as posições, velocidades e acelerações usando a abordagem computacional. Só para lembrar alguns itens, a velocidade é definida como a taxa de variação da posição em relação ao tempo. A posição r é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade. E a velocidade pode ser angular, representada por ômega, onde ômega representa a derivada de θ sobre dt. E a velocidade também pode ser linear, representada por v. V igual a derivada do vetor r sobre dt. Essa figura ilustra a peça PA, que está em rotação em relação ao ponto A, no plano XY. Vejam que esse ponto é um ponto fixo, né, nos sistemas de coordenadas globais, XY. Tá? A posição é definida pelo vetor RPA. Esse é o vetor RPA, certo? E nos interessa a velocidade do ponto P quando gira com uma velocidade angular constante, certo? Se representarmos o vetor posição RPA como um número complexo na forma polar, onde P, esse Pzinho, representa a intensidade do vetor, representa essa dimensão aqui, tá? Nós temos então que RPA é igual a Pzinho vezes E na Jθ, é a representação polar. O θ representa o ângulo de posição do Pzinho e P representa a intensidade. Podemos derivar facilmente isso, né, e encontrar a velocidade PA, que é esta velocidade aqui. Ó. Ou seja, VPA é a derivada do vetor posição RPA sobre dt. Como nós estamos utilizando ele em coordenadas polares, da forma polar, né, o VPA é P vezes ômega vezes J e na Jθ. Ou seja, esse é o procedimento. Ó. Θ é igual a ômega vezes t, velocidade angular vezes tempo. Isso dá em graus, né? Ou radianos, né? RPA, então, é o PE na Jθ. Se eu substituir no lugar do θ aqui em cima,
substituir o ômega t, eu tenho P vezes E na J ômega t. Então, fica fácil agora fazer a derivada do vetor RPA em relação ao tempo. Tá? Então, a derivada de PEJW ômega t sobre dt é igual a isso aqui, ó, J ômega, né? Esse J ômega é uma constante, aqui ela passa multiplicando aqui embaixo, tá? P é uma constante também, né? E a derivada da função E, né, é J ômega t, é ela mesma, né? Como ômega t é θ, ó, fica fácil de demonstrar, né, que a derivada do vetor posição, que é a velocidade VPA, representa J ômega P vezes E na J θ, que é essa dedução que foi feita aqui. Quando nós fizemos, então, a derivada, surgiu, então, né, essas variáveis. Ó. O J surgiu na equação da velocidade e ele representa o operador complexo J. Tá? Então, o J, toda vez que ele multiplica aqui embaixo, ele provoca uma defasagem de 90 graus do vetor, no caso aqui o vetor velocidade, em relação à posição. Essa rotação é positiva. Então, olhem só, aqui está o vetor RPA, e quando eu fiz a derivada, ele provocou uma defasagem de 90 graus, né, em relação ao RPA, no sentido positivo. Então, vejam só, os dois estão a 90 graus. Tá? E o sentido, como a expressão da velocidade, ela também possui aqui o ômega, multiplicando aqui em cima, ó, aqui está o ômega multiplicando a expressão da velocidade, né? Também temos que assumir, né, o sinal da velocidade. Se nós considerarmos que aqui, né, o sentido negativo ou positivo, nós vamos ter que a velocidade VPA também está relacionada com o sentido, ou negativo, né, nesse caso, ou negativo, ou positivo. Tá? Da mesma forma, se nós usarmos a identidade de Euler, né, na equação da velocidade, tá? Nós podemos chegar facilmente, então, que a velocidade VPA é igual a P vezes W, que multiplica menos seno de θ mais J cosseno de θ. Tá? Essa expressão aqui, ela decorre, então, dessa dedução. Ó, o EJθ, que é a identidade de Euler, é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. Então, se eu pegar essa expressão entre parênteses e multiplicar aqui no lugar do EJθ, tá? Eu tenho isso, ó, o PW, que é a parte constante aqui em cima, PW, tá? PWJ, desculpa, PWJ, que multiplica, né, cosseno de θ mais J seno de θ. Então, se eu pegar esse J e multiplicar com os cossenos, ó, vai ficar isso aqui, ó, J cosseno de θ, e aqui mais J vezes J seno, fica JJ seno de θ, e representa J ao quadrado. E o J ao quadrado é igual a menos 1. Então, ó, reescrevendo a equação, fica P vezes ômega, que multiplica J cosseno de θ, menos seno de θ. Ó, menos 1, que multiplica seno de θ, menos seno de θ. Vejam que ocorreu uma inversão, né? Essa parte aqui agora representa a parte imaginária, ela tem o J, e essa parte representa a parte real. Tá? Então, reescrevendo nessa forma real e imaginária, ó, fica que a velocidade VPA é o P vezes ômega, vezes menos seno de θ, mais J cosseno de θ. Então, isso significa, novamente, ó, que o vetor teve uma rotação de 90 graus, né, a partir da do vetor posição. O vetor velocidade rotacionou 90 graus em relação ao vetor posição. Então, algumas considerações então importantes, né? Então, ó, a multiplicação do operador complexo transforma cosseno em seno e seno em cosseno, certo? Como VPA é uma velocidade absoluta, tá? VPA é uma velocidade absoluta porque ela está sendo referenciada ao sistema global de coordenadas, aqui, ó, tá? Representada, ó, então, como VPA é uma velocidade absoluta, podemos representá-la por VP,
que está associada ao sistema de coordenadas global somente. Tá? A figura abaixo agora representa um sistema um pouco diferente do anterior, onde além do giro da peça 2 em relação à articulação A, também há um movimento de translação da peça 3 em relação ao ponto O. Agora, essa velocidade VPA, né, não dá mais para considerar como sendo uma velocidade absoluta. Ela é uma velocidade relativa de P em relação ao ponto A, tá? E deve ser representada, então, por VPA. E se eu quiser, então, saber qual é a velocidade absoluta do ponto P em relação ao sistema de coordenadas globais em relação a O, tá? Então, é simples, basta fazer uma soma, né, desses vetores velocidades. Eu costumo fazer assim. A velocidade absoluta Vp, né, ela é igual à velocidade absoluta Va, porque ela é absoluta em relação ao ponto O, mais a velocidade do ponto P em relação ao A, que é uma velocidade relativa. Né? Então, Vp igual a Va mais Vpa. Tá? Isso vai nos dar um triângulo de velocidades, né, mais ou menos igual a esse aí, ó. Certo? E aí, nós, fazendo essa soma, conseguimos, uma soma por vetores, né, nós conseguimos identificar o valor do Vp. Ou seja, então, agora VPA é uma diferença de velocidades e deve ter o segundo subscrito assim como VPA, assim como está colocado aqui. Ó. Então, ó, a diferença de velocidade VPA é o Vp menos Va. Ou seja, aqui então, ó, a velocidade absoluta Vp é obtida por meio da equação da diferença de posição, então, cuja solução gráfica é mostrada na figura B, então, a partir do Norton. Vp igual a Va mais Vpa, está aqui o Vp. Ó, né? Coloquei a extremidade, a soma corresponde a colocar o início do vetor Vpa no final do vetor Va, certo? E a soma das duas corresponde, então, à resultante Vp, que é a soma das velocidades. Conforme foi realizado com a análise de posições, vamos dar nomes diferentes a dois casos, embora se aplique a mesma equação. Então, o caso 1 é quando temos dois pontos do mesmo corpo, o processo é diferença de velocidade. E o caso 2, caso 1, né? E o caso 2, quando temos dois pontos em corpos diferentes, o processo é velocidade relativa. Tá certo?